Olá pessoal, bem-vindos a mais um Tirinhas. Vamos continuar com o tema deste mês, que é o tema do terror. Certo. E vamos trazer duas propostas totalmente diferentes umas da outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas nadinha. Eu vou falar de Hellraiser e outras obras de Clive Barker. E eu vou falar de High School of the Dead, porque eu tenho que falar de mangas, porque se eu não falo de manga não me sinto bem. Pois, exatamente. E eu às vezes tenho que me manter calado, que é para não falar de manga também, senão só falamos os dois de manga e acabou. Então começas tu? Podes começar tu. Ora, começa tu. Ok. Então, High School of the Dead. High School of the Dead é um manga de terror, porque basicamente é um cenário pós-apocalíptico em que estamos num liceu do Japão. Nada clichê, nada disto é comum acontecer, não é? Nunca acontece nada nos liceus do Japão. Liceus, exatamente. E de repente há uma epidemia que começa a transformar as pessoas todas em zombies. E o que é que acontece? Os sobreviventes dessa pandemia vão ter que lutar e ver como vão conseguir sobreviver àquilo. Tem duas características engraçadas. É levado num tom assim um bocadinho de semi-comédia, não é? Uhum. Não deixa de passar aquele cenário habitual no pós-apocalíptico em que de repente tu tens que tirar um bocadinho as tuas normas sociais habituais. E pronto, e tens que sobreviver, não é? Por isso há mortes isto é bastante, não é gore absoluto, mas é bastante sangrento e bastante violento. E tem outra característica: os autores vinham do hentai, especialmente o Soji Sato, que é o desenhador. Por isso isto é ecchi, mas já é um ecchi assim um bocado mais pronto, não é tão risqué como outras coisas que têm aparecido por aí, mas já é famoso por causa disso, de raparigas bastante voluptuosas, não é? Eu gosto de ler esta história. Não é pela arte, é pela história. Porque gosto deste ambiente. Por exemplo, eu nunca me identifiquei muito com o Walking Dead, porque acho que isto vem na onda, não é? Acho que é o Walking Dead que relança a mania dos zombies no princípio dos anos zero, não é? Por isso eu acho que este High School of the Dead vem aí um bocado nesta onda. Nunca me identifiquei, mas por exemplo, esta é uma história que talvez por causa do ambiente manga e da forma como é desenhado e aquela loucura toda que acontece nos filmes pós-apocalípticos, em que eles estão a ser perseguidos constantemente por zombies e a matá-los e a decapitá-los. É um bom escapismo. A arte é muito boa, independentemente dos autores virem do hentai. Tem uma arte muito boa e eu recomendo. Se bem que recomendo com uma ligeira salvaguarda. Este manga entrou, pelo menos a nível ocidental, em hiato no volume 7. Isto é da Seven Seas. Da Yen Press, peço desculpa. Entrou em hiato porque o Soji Sato ficou doente e acabou por falecer. E ele entrou em paragem. Por isso não sei se isto alguma vez vai ter conclusão. Isto chegou a passar também para... Teve um OVA, teve uma série. Uma série que tem umas cenas bastante engraçadas de tiroteio. A certa altura, e é uma das raparigas que é uma das personagens principais e tem um peito bastante grande. O que é que acontece? Vês uma cena à Matrix, com as balas a passar. E pronto, e ela está a rolar no ar e a bala vai-lhe passando ali pelo meio do peito e depois pela espada. Pronto. É para quem gostar assim de coisas mais risqué. E não deixa de ser um ambiente de terror, porque estes cenários pós-apocalipse para mim são sempre bem conseguidos. Já agora, depois nós não vamos falar, mas há um outro manga sobre esta questão mais recente, chamado I Am a Hero, que também é... Mas aí basicamente é um otaku que sobrevive a um ataque de zombies. E vai ter que sobreviver. Por isso, esse é um que está na minha lista de compras e acho que pode ser... E o Tokyo Ghoul? O Tokyo Ghoul, eu sei, mas o Tokyo Ghoul não sei porque, acho muito daquela... Como é que eu tenho de explicar? Parece-me um bocado... Dá demasiado na berra, estás a perceber? Mas há coisas assim, por exemplo, a gente não falou, temos um outro que eu considero terror, que é o Attack on Titan.
Ah, ok. Pois sim, tem terror. É terror, aquilo é terror, opá, mais uma vez um cenário pós-apocalíptico, este bastante conseguido. O anime é muito bom no Attack on Titan, mas por exemplo, já o manga eu tenho dificuldade em comprar aquilo, porque é sinceramente dos mangas piores desenhados que eu vi nos últimos tempos. Não gosto mesmo do desenho. Mas a história é muito boa, porque como ela está bastante replicada para o anime, para quem quiser, é uma boa história de terror e de suspense. Ou seja, não é assim, é gore, não é? Porque tens basicamente uns monstros gigantescos a comer seres humanos, Como pessoas. Sim. certo? Mas não é em tipo slasher que vês as partes todas por todo lado, não é? Sim, mas no fundo acaba por ser terror, quanto mais não seja das outras pessoas a verem aqueles a serem comidos, não é? Uhum. É mais pela reação dos outros. Exatamente. Já agora, só uma curiosidade por causa do High School of the Dead. Ele foi considerado na Comic Con de 2011 como o pior manga do ano e em 2015 foi proibido na China por causa de ser borderline pornographic. Ok. Mas não é. Ficaram muito puritanos. Sim, os chineses, por acaso sabes que os chineses são? Os chineses são um bocado puritanos. Não, Sim. os japoneses são mais tarados. Uhum. Mas, por exemplo, há coisas agora de ecchi que estão muito mais à frente do que isto. E até o próprio Berserk traz coisas às vezes um bocadinho mais arriscadas Sim, do que isto. pesadas, Muito claro. mais pesadas. Que também é um bom manga de terror, para quem quiser. Sim. Ok, e esta é a minha proposta. Ok. Eu vou falar então de uma coisa que não tem nada a ver, que é Hellraiser. Ou melhor, vou começar com Hellraiser. Hellraiser O senhor dos pregos na cabeça, não é? sim, tem um personagem que é o Pinhead, que é o líder dos Cenobitas, uns enviados do inferno, que são chamados à Terra quando alguém consegue abrir uma caixinha que é tipo cubo mágico, que foi feito efetivamente por um sujeito chamado Max Chan, que era um criador de brinquedos, era um fabricante de brinquedos, Uhum. já não sei em que século, e fez a caixinha, e a caixinha chama-se uma configuração de lamentos. Mas mais adiante acerca disso. Isto então é uma obra do Clive Barker, que começou como uma novela, não uma novel, ou seja, uma short novel, por assim dizer. Certo. Em Sabes que há, desculpa interromper-te, há uma grande tradição de pequenas novelas depois darem livros mais. Por exemplo, na ficção científica isso era muito comum. Por isso, muitas vezes os autores fazem estes pequenos testes para ver como é que as águas recebem a proposta. É curioso que o livro que apareceu, que se chama The Hellbound Heart, Uhum. que conta a história de um tipo que apanhou a caixinha de Marchand e abriu-a e basicamente lixou-se, não é? Certo. Simplesmente foi isso que ia acontecer. O curioso é que isto teve muito sucesso, mas só teve seguimento muito mais tarde, seguimento direto, com um livro que era, salvo erro, de Scarlet Gospels. Era assim que se chamava. Sim, sim. Portanto, foi muito, muito mais tarde que ele apareceu. Houve ali umas short stories e que acho que foram compiladas com o título de Hellbound Hearts, plural, em 2009, e depois mais tarde em 2015, só muito mais tarde em 2015 é que apareceu. Ou seja, estamos a falar de um hiato de mais de 20 anos, Sim, sim. até haver uma continuação. 20 ou 30 já. Entretanto, em 87, com a participação direta do Clive Barker, do autor, fizeram um filme. O filme teve tanto sucesso em 87 que em 89 a Marvel, com a sua imprint Epic Comics, resolveu começar a fazer comics de Hellraiser, que também tiveram um input do Clive Barker. Ele foi um consultor destas histórias. Isto foi então entre 89 e 92. Não durou muito tempo, ou melhor, não durou muitos números, foram 20 números normais e depois houve uns especiais, que os especiais até chegaram a ir até 94, mais ou menos, por aí. Certo. Isso chegou a ser publicado em Portugal, pelo menos o Hellraiser num livro, numa edição que eles fizeram de luxo, a Abril. Uhum. Pá, e depois, eu não sei se. Eu sei que tenho o primeiro volume disso, e depois não sei se chegou a ser também. Se é a mesma coisa que é o Raça das Trevas, que eu penso que tinha a ver com isto. Não. Eu por acaso já ia falar de seguida. Entretanto, então, em relação ainda a Hellraiser, isto são histórias curtas.
passadas no mundo do Hellraiser, em que vamos seguindo, não seguimos o personagem do filme, seguimos uma série de outros personagens, normalmente cada short story com a sua, mas que vão tendo sempre contacto ou com a configuração de lamentos ou com os cenobitas. E uma das coisas que descobrimos é que aquela configuração de lamentos do Le Marchand não é a única coisa que consegue abrir um caminho para o inferno e para chamar os cenobitas. Ou seja, por exemplo, há um sujeito que o consegue através da música. Ele é compositor e toca piano, e depois ele a dada altura consegue fazer uma composição musical que consegue então também abrir, ou que permite abrir um portal para o inferno e chamar aquelas criaturas demoníacas. Esta é uma das histórias. Depois aquilo corre muito mal para esse pianista. Não, mesmo muito mal. Ele, quando vai parar ao inferno, basicamente transforma-se, ou é transformado num instrumento musical. Em que ele tem tipo o peito aberto e usam tipo os nervos dele para tocar cordas e a caixa torácica dele como tambor, a caixa torácica dele é exposta e ele está vivo enquanto está assim. Portanto, é assim uma imagem isso faz-me lembrar uma método de execução que havia, acho que era dos Vikings. Spread Eagle, ou Blood Eagle. O Blood Eagle, exatamente. Que, para quem não sabe, eles basicamente pegavam nas costas do condenado e abriam-lhe a pele, não é? Até, eu só não me recordo, eles mantinham-no vivo e tiravam-lhe e punham-lhe a pele de lado a formar tipo quase umas asas, não era? Pois é. E aqui é uma cena semelhante. Só que ele está ali em permanência e vivo e sempre com criaturas demoníacas a tocar música, ou cacofonias, não sei se música, não é? Depende, é no inferno. É assim um bocado ambíguo. Músicas infernais. É como é em cómic, não dá para perceber muito bem. Mas são histórias muito boas e aquilo depois tem ali um vibezinho tipo Twilight Zone também, do género, faz isto mas isto vai correr mal. Acaba por ter isso e que é Twilight Zone e antes disso dos cómics da DC Comics. Era isso que eu ia te dizer, voltando ao nosso primeiro programa da série de terror, o DC Comics, aquilo, o fundo moral não existia. O autor, o personagem principal muitas vezes tinha um fim muito, muito complicado. Ali, pronto, aquilo não é bem propriamente um fim de justiça, porque às vezes acontecem coisas más a duas pessoas. Interessante, no meio disto tudo, há outra história escrita pelo Clive Barker, que em novel, e esta sim foi uma novel, se chamava Cabal, que era o nome de um personagem que viria a surgir mais tarde na história, e que foi transformado em um livro que era o Nightbreed, ou em português A Raça das Trevas. Houve aqui uma coisa muito engraçada em cómic, que foi um cruzamento entre Hellraiser e Nightbreed, que se chamava Jihad, ou Guerra Santa, como fica traduzido. Basicamente a ideia era que os cenobitas eram agentes da ordem e a raça das trevas, ou as raças das trevas, porque eu acho que isto devia ser plural, não devia ser raça das trevas, deviam ser raças. Se tu vês o filme, percebes isso. São raças, são várias, que seriam então agentes do caos. Enquanto os outros eram agentes da ordem e a ideia era que os cenobitas queriam exterminar as raças das trevas. Que é curioso. Também houve um crossover com o Martial Law, que é estranho. Essa nunca vi. Pelo visto chamava-se Law in Hell. Quase que dava para ser como o Judge Dredd, que nós também gostamos pouco. Era isso, por acaso estava a pensar nisso. Não é? Os Judge Mortis e os Sim, outros. acabam por ser assim um bocadinho como os cenobitas. Não exatamente, mas mais ou menos. Então, em relação ainda a Hellraiser, chegou a ser publicado pela Abril. Foram 4 números que eles publicaram em 91. Eu não percebi muito bem o número de páginas ou se isto tinha como é que eu ia dizer, se tinha várias histórias compiladas ou se e fizeram os títulos todos ou se foram só algumas histórias escolhidas e mais nada. Isso não cheguei a perceber muito bem. Em relação à Nightbreed, diferente. A Abril publicou 10 números, okay?
Eu por acaso encontrei um rant muito engraçado contigo, que parecia nós com outras coisas, tipo data de chasers e não sei o que é. Mas não acabaram esta porcaria e não sei o que é. Só 10 números. Eu descobri ao fim de não sei quantos anos que afinal houve 25, porque nos Estados Unidos houve 25 números de Nightbreed, que eles pegavam na história do filme. Aqui sim era adaptar o filme, mas depois dava continuação. Depois acabou por ser cancelado. Pronto, foi isto. Eu acho que Isto foi nessa altura 71. a Marvel devia estar a entrar também um bocado na pegada adulta, mas como a gente sabe, a Marvel acabou por nunca teve uma Vertigo, não é? E eu Pois não. e acho que eles foi nessa altura mais ou menos que eu acho que eles pararam com a Epic, e isso estava tudo um bocadinho dentro do ambiente Epic, e Isto era tudo épico, claro. eles acabaram com isso. Pronto, mas para quem gostar, é assim, os Cenobitas têm uma aparência um bocado estranha. Aquilo sempre, pá, acho que há ali uns pesadelos do Clive Barker que apareceram. Mas, por exemplo, se tu reparares, tens visto aquelas coisas que eu às vezes publico sobre o Dark Knight, a minissérie que anda aí. Sim, Dark Knight Metal. Exatamente, o Metal. Há um dos personagens lá que é um cruzamento entre o Judge Dredd e ao mesmo tempo também parecem cenobitas. Uhum. Ou seja, esta imagética sadomaso que é como, pelo menos em termos dos filmes foi o que eles escolheram, mas acho que o próprio Barker foi o conceito que usou para descrevê-los, não é? Sim, perfeitamente. É mesmo aquilo. É mesmo aquilo. Aquilo tem tudo a ver com fatos de couro e ganchos e correntes e coisas assim do género. A ideia ali é levar ao extremo o conceito de derivar prazer a partir da dor. Uhum. Ele é levado mesmo ao extremo. É completamente gore. O meu personagem favorito é o Shatterer, que é aquele que tem a boca aberta e está sempre a bater os dentes. Uhum. É inacreditavelmente assustador, porque há muitas vezes que só se vê a silhueta dele, ou às vezes nem sequer se vê, e já estás a ouvir aqueles dentes. Tac, 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 tac. Fantástico. Por acaso, há uma coisa muito engraçada. Eu não sei se tu tens. Foi feita uma adaptação do Elric de Melibone por franceses. E. Não? Pá, depois tens que ver. E o que é certo, sabes que o Elric é o anti-Conan, não é? Todo o ambiente que lá está é literalmente retirado dos cenobitas. Ele tem uma série de. Ele, para se manter vivo, por exemplo, tem que fazer um ritual. Tem que fazer um ritual em que tem que massacrar uma. Tem que abrir o estômago de umas virgens para se banhar no sangue e assim umas coisas. E a certa altura tem lá um gajo que. Não sei como é que ele se chama, não sei se é engenheiro também ou assim uma coisa qualquer. E assim, é um personagem que se tu olhas para aquilo vês um cenobita. Depois eu mando-te uma imagem para tu veres. Okay. Por isso isto também já faz escola deste tipo de terror. Ele é classificado como terror gótico, mas eu acho que aquilo é um bocado mais terror pós-industrial, vou-te ser muito sincero. Não sei porque terror gótico não é assim tão sadomaso ou tão estranho. Interessante. Quer em relação a Nightbreed, quer em relação ao Hellraiser, quem pegou nisto recentemente foi a Boom Comics, ou Boom Studios. Sim. Se chama Boom Studios. Pegaram nisto e então, pelos vistos, fizeram uma minissérie de 12 números do Hellraiser, e apenas isto, porque era baseado no Director's Cut do filme, e em termos do Hellraiser acho que já saíram mais algumas coisas, entre 2011 e 2015 houve ali uma série de compilações e de histórias novas. Curiosamente há também uma imprint liderada pelo Clive Barker chamada Seraphim Inc. e que também publicou uma antologia de graphic novels de Hellraiser. Saíram 2 volumes e foi tudo este ano, curiosamente. Trade paperbacks que saíram. Tá, pode ser que estejam a tentar recuperar a franquia, não é? Parece-me que sim, embora que eu não sei porque isto pode ser daqueles truques de memória, mas eu acho que a qualidade dos desenhos e assim era melhor nos da Epic do que nos mais recentes. Posso estar enganado, atenção. Sim, é assim, esta é uma franquia que já não é muito falada. Lembro nos anos 90, os filmes do Hellraiser eram sempre chamativos, por exemplo, até no Fantasporto, não é? Mas isto caiu assim um bocado em desuso, chamemos assim. Assim como o próprio Clive Barker não tem tido nada. Enquanto tens um Stephen King, para o bem ou para o mal, produz cavalarmente, não é?
Uhum. O Clive Barker, não sei, ficou ali um O bocado. Clive Barker vai fazendo algumas coisas assim pelo meio, mas está um bocado desaparecido. Eu, da última vez que vi uma imagem do Clive Barker Hum, foi precisamente quando comprei o Director's Cut do Nightwing. Depois tem lá uma entrevista com ele. E tu vês o Clive Barker novo e é uma coisa. E tu vê-lo agora, notas que ele passou ali por situações de saúde complicadas, porque ele está muito corcovado, parece que teve ali meio uma trombose ou qualquer coisa assim, porque ele parece meio paralisado de um dos lados, está assim esquisito mesmo. certo. Portanto, até compreendo que não tenha, que Não não tinha tenha, capacidade para fazer, não é? claro, claro que sim. Fez o Scarlet Gospels, assim, como tu disse. Uma coisa, já que estamos a falar de Clive Barker, e isto não é banda desenhada, para quem, embora também haja, pois é, também há uma banda desenhada disto. Existe um livro dele que é tipo um livro para crianças, que se chama The Thief of Always. Uhum. E é muito engraçado, é uma história muito fixe. Existe em cómic, mas foi feito inicialmente como uma novel. Ok. Ok, É acerca de um, essa eu é nunca tinha acerca, ouvido falar. aquilo é acerca de um miúdo que está extremamente aborrecido. Ele está a passar aquilo que ele chama a grande besta de fevereiro. Ele detesta o mês de fevereiro, que acha que aquilo nem é primavera, nem é inverno, está ali. Pronto. E está extremamente aborrecido em casa, e com a escola e com tudo. E de repente aparece-lhe um tipo a bater à janela, e o tipo consegue voar, sim, e a tentar aliciá-lo a ir à casa de um senhor, não sei quantas, que eu agora não me recordo do nome, em que lá as crianças se divertem sempre e ele acaba por ir. E depois as coisas não são como parecem, como deves calcular. Exatamente. Mas o conceito está muito engraçado, porque a ideia é que eles estão lá na casa e depois de manhã é primavera, ao almoço é verão, ao fim da tarde é outono e depois à noite é inverno. Ou seja, eles acabam por ter o tempo de diversão, depois tem o Halloween ao fim da tarde e tem à noite o Natal. Pronto, pronto, ou seja, tudo aquilo que as crianças gostam está tudo condensado cada dia. E vai tendo assim umas coisas muito porreiras. E tem assim uns personagens fixes. Ok. Eh, É mais uma para quem quiser descobrir. Por acaso eu há uns tempos a vi. saída de emergência publicou isto, desculpa. Sim, sim, era isso que eu ia dizer, porque eu vi que a saída de emergência publicou também. Se alguém, se como nós temos alguns ouvintes que são brasileiros, sei que a Dark Horse, a Dark Side Books publicou também o livro Uhum. novamente. Já agora, só para linkarmos isto aqui com o Clive, com o Lovecraft, também não há lá umas coisas que têm um bocadinho a ver com o Neonomicon Lá onde? No no, Hellraiser? no Hellraiser, ou com o Necronomicon. Seria Sim, Necronomicon. sim, já sabes que eu troco. Necronomicon é a cena. Eu sei que tu trocas porque na tua cabeça só existe O Alan Moore. o Alan Moore. Exato. Por isso é que tu trocas. Nem por isso. Só há uma coisa que eu acho que se pode considerar do Hellraiser que tem a ver com Lovecraft e com o Necronomicon, que é no segundo filme, isto nem sequer aparece nas novels, e acho que aparece de raspão nos cómics, ou pelo menos naqueles que eu li, que é o conceito de uma criatura que eles chamam o Leviathan, Uhum. que seria o demónio supremo, e que não tem uma forma orgânica sequer, é que ele aparece como um prisma. Estás a ver um losango? Sim. Pronto. É o prisma em formato losango, mas tridimensional. É assim uma coisa. E aquilo está lá no centro do inferno. A propósito, o inferno do Hellraiser é um labirinto, e que depois lá pelo meio existem aquelas cenas todas de tortura, etc. Mas é um labirinto, efetivamente. E no meio lá está o Leviathan. Só se fores por aí, porque o resto não tem assim muito a ver. Eu não sei porque eu sempre associo uma coisa à outra. Enfim, Não, mas olha que não. Só se for mesmo por aí, porque o resto não tem nada de terror cósmico. ok. Muito bem. Pronto, deste tirinhas é tudo, a não ser que tenhas alguma coisa a Não, não. acrescentar. É o último tirinhas da série de terror, mas havemos se calhar um dia de voltar a estes temas. Exatamente. Sim, isto há pano para mangas, com certeza. Pronto, ficamos por aqui. Quanto aos nossos ouvintes, continuem sempre desse lado a ouvir-nos. Obrigado por estarem aí.